Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 em diante, né? Essa mensagem tem tudo a ver com a Páscoa, né? O propósito da cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Amém? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 em diante, o apóstolo Paulo ele diz assim, ó, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a cruz, perdão, senão Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Jesus Cristo e este crucificado. A cruz de Cristo. Amém? Então, muitas pessoas não entendem, né, a razão da cruz de Cristo. Mas a Bíblia diz que em 1 Coríntios, capítulo 1 também, versículo 18, a Bíblia diz assim, ó, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Glória a Deus, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aí você vai em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, amém? Para que a gente possa entender que a cruz de Cristo é a nossa cruz também. Por que a cruz de Cristo? Por que Jesus teve que ser crucificado, né? A cruz é o verdadeiro elo, amém? Vai lá em Apocalipse. Então, a cruz é o verdadeiro elo, né, da ligação entre a terra e o céu. Amém? Só através da cruz Deus poderia ligar o céu com a terra. Então, a cruz de Cristo tem a ver com a minha também. Lembra que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Então, para que a gente entenda que a cruz de Cristo é a nossa cruz também, e é ela que nos dá o direito de nos tornarmos co-herdeiros com Cristo, como diz Romanos capítulo 8, versículo 17, né? Amém? Se somos filhos, somos herdeiros e somos co-herdeiros com Cristo. Olha por quê. Apocalipse 1, 5 nos ensina. Amém? E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Glória a Deus. Como assim? Enquanto você está lendo o Apocalipse, eu vou ficar só nesse pedacinho e vou voltar ainda, tá? Você volta, você vai lá em Romanos capítulo 6. Por que Jesus é o primogênito dos mortos? Eita, pastor, a gente quer comemorar a Páscoa, né? E feliz Páscoa para cá, para lá, e a gente nem entende, né? Muitas pessoas nem entendem. E não é simplesmente feliz Páscoa, não, queridos, porque a Páscoa tem que ser nossa agora também, amém? Glória a Deus. Tem a ver com a minha vida, com a sua vida. Capítulo 6 de Romanos diz assim: ó, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, você foi batizado em Jesus Cristo? Fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, ou seja, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade, amém? De vida, também em novidade de vida. Glória a Deus.
Aí é o mundo, né, comemora, as pessoas em toda a terra, né, comemora, com exceção de Israel, né, porque o calendário de Israel é diferente do nosso, né. Então, as pessoas comemoram a Páscoa e a gente pensa olha só, Jesus Cristo, né, morreu, foi crucificado, mas nós temos um dever de sermos crucificados com Ele, porque a Bíblia diz que só vamos reinar com Cristo se formos crucificados com Ele. Glória a Deus. Ainda existe uma cruz para mim e para você. Glória a Deus, aleluia. Então a Bíblia diz que nós precisamos morrer para o pecado, amém? E vivemos para Cristo, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, olha aí, né? Então, se já morremos com Cristo, com Ele viveremos em novidade de vida. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz, aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Amém? Então, Apocalipse capítulo 1, agora entende por que está escrito que Jesus é o primogênito dos mortos, porque ele morreu primeiro, para que todos nós também possamos morrer também para nós mesmos. Morrermos para o pecado. Por isso Jesus é o primogênito. Então, se eu morrer para o pecado e você também, né? Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, essa é a proposta. Isso é o que Deus tem para mim e para você. É isso que Jesus falou para os discípulos. Você quer vir após mim? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Glória a Deus. E passe a andar em novidade de vida. Só vamos passar a andar em novidade de vida se morrermos de fato para o pecado. Amém? Se decidirmos morrer para o pecado. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz que é assim que Jesus, ele é o primogênito. É dessa maneira que ele se torna o primogênito dos mortos. Ele é o primogênito de todos quanto decidiram morrer para si mesmo. Então, Jesus é o primogênito desses que morreram para si mesmo, que tomaram sua cruz. Lembra da igreja primitiva? A igreja primitiva, ela tomou a cruz dela ao ponto de se deixar ser levada até mesmo para as arenas de leões famintos e serem rasgados pelos leões. Por quê? Porque eles não negaram a fé. Entendeu? Nós negamos, olha só, muitas vezes nós negamos, entendeu? Andar na comunhão com o Espírito Santo, negamos orar, negamos estar na presença de Deus, negamos tanta coisa que Jesus nos chama a fazer, a estar, a viver, entendeu? Imagina, olha só, imagina se nós estivéssemos juntos lá daqueles primeiros cristãos. O que nós faríamos, né? Entendeu? Como seríamos envergonhados, né, diante do testemunho daquelas pessoas. Imagina o testemunho deles, que a Bíblia diz que eles se deixaram ser levados, né, a ser amarrados e serem lançados, né, jogados nas arenas de leões famintos para serem devorados. Outros foram mortos nas fogueiras. Por quê? Porque eles decidiram levar a cruz deles, entendeu? Diante da perseguição, né? A perseguição ao evangelho, que é loucura, a Bíblia diz que é loucura para aqueles que se perdem, né? Mas para aqueles que são salvos, aqueles que se deixaram ser libertos por Cristo, entendeu? A Bíblia diz que para eles é a salvação, para estes é a salvação. A Bíblia diz que o evangelho é a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que aceita, de todo aquele que concorda, né, com Deus, com Cristo. Amém? Com a cruz de Cristo. Então, entende por que está escrito em Apocalipse 1:5 que Jesus Cristo é o primogênito dos mortos? Mortos, que mortos? No sentido, mortos
no sentido de morte da carne, né? Morte do eu, entendeu? Morte para o mundo, amém? Quando nós morremos para o mundo, decidimos morrer para nós mesmos, morrer para o mundo, morrer para o pecado, entendeu? Então, nós estamos incluídos aqui. E olha, e não fica só aqui, não. Olha o que diz a palavra. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra. Amém? O príncipe dos reis da terra. Então, a cruz de Cristo é o verdadeiro elo que une a terra e une o céu com a terra. Amém? Une, liga. O verdadeiro elo, a cruz de Cristo é o verdadeiro elo entre a terra e o céu. Amém? Entre o homem e Deus. A cruz é o caminho verdadeiro que leva o homem a chegar até a presença do Altíssimo. Amém? Sem sacrifício expiatório, de Jesus na cruz, seria impossível eu e você e toda a humanidade, seria impossível nós chegarmos à salvação. Está escrito isso em Mateus capítulo 18, versículo 11. Seria impossível, sem o sacrifício de Jesus na cruz, seria impossível, nós nos chegarmos a Deus. Seria impossível, sem o sacrifício, expiatório de Jesus na cruz, seria impossível nós nos chegarmos, à salvação. Seria impossível. Então, o propósito da cruz de Cristo foi para nos tornar reis da terra, para nos tornar, olha só, para nos tornar rendidos, amém? Para nos tornar irmãos de Cristo, filhos amados de Deus, co-herdeiros com Cristo, filhos amados, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém? Propósito da cruz, O grande propósito da cruz foi de pagar o preço de nosso resgate. Amém? De nosso resgate. Glória a Deus. Foi saldar a dívida, Foi pagar a dívida, as nossas dívidas. Glória a Deus. Então, a morte de Jesus na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Vamos lá? O que diz a palavra do Senhor? Pode ver como está escrito na sua Bíblia aí, olha. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Amém? Jesus Cristo, ele foi cravado na cruz para remover o escrito de dívida, minha e sua. Glória a Deus. A cruz divide a história em antes e depois. Então, todas as nossas necessidades dependem, olha só, do ato na cruz. Amém? Saúde, moralidade, governo, liberdade, paz, segurança, prosperidade, santidade, amor, perdão, reconciliação, justificação, redenção, etc. Muito mais coisa. Amém? Depende da cruz. Então, a cruz de Cristo, ela representa diferentes significados. A cruz para o mundo é loucura. 1 Coríntios 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus.
pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Versículo 20. Onde está, ó sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? A cruz para o crente é o poder de Deus para a salvação. Amém? Hebreus capítulo 2, versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Glória a Deus. Então, queridos, a cruz para o crente é a morte das paixões carnais. Está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Você pode ir lá, ou então só anotar. Amém? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Veja, a cruz ela significa grandes conquistas. Vamos ver? Apocalipse capítulo 12, versículo 11. A cruz é símbolo de vitória para nós. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Na cruz nós vencemos a morte. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A cruz, ela abriu o caminho de acesso ao céu. Você quer ver? João capítulo 3, versículo 14. E o versículo 15 também. Diz assim, ó: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Glória a Deus. A cruz, ela quebra toda maldição. A cruz quebra toda maldição e todos os argumentos de Satanás contra nós. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio, maldição em nosso lugar. Glória a Deus. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. A cruz ela simboliza a reconciliação, a remissão, amém? Dos nossos pecados, a nossa reconciliação com Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Amém? E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém? Então nós precisamos permanecer crucificados com Cristo. Gálatas capítulo 2.
Romanos capítulo 6, né, como a gente leu anteriormente. Gálatas 2 eu vou ler para vocês. Versículo 20: logo já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, ou seja, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Oh, glória a Deus, aleluia. Tem melhor evangelho do que esse? Não tem, não tem, queridos. Nem esse é o melhor evangelho. E Jesus diz na palavra dele, em Lucas capítulo 23, versículo 34, diz assim: ó, contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as suas, ou seja, as vestes dele, lançaram sorte. Na cruz nós devemos deixar nossas ofensas, amém? Nossos ressentimentos. Romanos 5, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Veja, a cruz é o único elo, amém? Que une a terra com o céu. É o único elo que une a terra com o céu, fazendo com que eu e você vivamos o céu na terra. Por isso precisamos morrer. Por isso precisamos ceder para Deus todos os dias. Morrer significa ceder para Deus, deixar que Cristo viva em nós. Amém? Então diz assim, ó, versículo 18 de Romanos 5 diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça. Oh, glória a Deus! Veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Então, veja só, o sacrifício da cruz é o princípio e é o fim da nossa redenção. Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, Ribaná, Dolomanamaná. Faça um momento de oração aí onde você está. Oh, só para agradecer ao Senhor pela cruz. E que eu e você possamos a cada dia desejar morrer. Sabe, amados? Aquele que já morreu, ele não se ofende com nada mais. Ele vive para Cristo, por isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz que andemos em novidade de vida. A palavra do Senhor nos diz. Está escrito na palavra de Deus. Quem está em Cristo, nova criatura é. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam segundo a carne. A razão da cruz é Cristo, é para que nós possamos mostrar o céu na terra. Deixar que Deus mostre o céu através de mim, através de você. Esta é a mensagem da cruz. Esta é a verdadeira mensagem da cruz. Agora você entende porque a palavra de Deus nos diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família.
Amém? Que possamos viver o verdadeiro, o real sentido da Páscoa. Quer dizer, que Cristo viva em mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Compartilhe essa palavra. Mostre para o mundo o real sentido da Páscoa. Amém?